Olhai os lírios do campo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Piasson. Estamos em final de fevereiro, o vinho já está pronto. A floração dos lírios significa que também a uva vai começar a entrar em dormência. Lá atrás dá para ver que já tem umas folhas que estão ficando vermelhas, os pés já estão secando, né? Então, hoje um tema interessante, vou mostrar um pouquinho da paisagem aqui para vocês. Um tema interessante é os erros na hora de fazer o vinho, tá? Então, muitas pessoas têm me perguntado, né? Muitas dúvidas aí, problemas que acontecem, erros, né? Na hora de fazer a fermentação, né? Enfim, uma série de erros assim que eu selecionei os mais importantes. Então hoje eu vou falar sobre isso, tá? Então não sai daí que a gente já vai começar. Erros na elaboração do vinho. Então abra seu vinho aí e me acompanhe que eu já te conto. Um erro muito comum que eu recebo nos comentários. A pessoa fala para mim: Piasson, eu tirei o Brix da uva, tirei o Brix da fruta e deu ali 18 graus. Mas eu coloquei a uva para fermentar, eu esmaguei e agora eu fui medir e de repente foi lá para baixo, lá está em 5 graus. Será que o que aconteceu? Eu errei, coloquei pouco açúcar, o que aconteceu? Você não errou e não aconteceu nada. O problema que muita gente não sabe é que depois que começa a fermentação, o açúcar ele estará se convertendo em álcool. Então não vai ter mais aquele Brix, né, de açúcar que tinha antes, porque o açúcar ele vai sumindo. As leveduras naturais, ali, selvagens da uva, elas vão consumir esse açúcar, tá? Então, não se pode medir o Brix uma vez iniciada a fermentação. Mesmo quando acrescido o açúcar para corrigir a graduação, né? Uma vez iniciada a fermentação, as leveduras elas vão consumir esse açúcar, então vai acabar sumindo. Aí a pessoa vai querer tirar ali, vai querer medir e vai se assustar, porque sumiu, né, o grau ali, Brix, né? Então, aí a pessoa às vezes vai querer acrescentar mais açúcar, achando que está errado, na verdade não errou, está certo, e aí sim vai acontecer o erro, porque daí vai acabar adoçando o vinho. Aí a pessoa está esperando lá ó, um vinho seco e vai acabar saindo um vinho doce. Então toma esse cuidado. Essa parte do Brix, eu tenho outro vídeo que ensina a medir e calcular certinho ali quando precisa o açúcar. Não deixe de ver, depois tem um outro vídeo aqui no canal e você pode dar uma estudada. Um outro erro que acontece, né? A pessoa não faz as remontagens corretas ali na hora que está fermentando. Naqueles dias, primeiros dias, né, de fermentação, tá? Tem que fazer a remontagem pelo menos umas 2 vezes por dia. O que é a remontagem? Porque quando está fermentando ali o mosto, ali, o mosto é todo aquele líquido junto com a casca. Isso a gente chama de mosto. Então o que acontece? Quando está fermentando, a casca sobe e o líquido fica embaixo, ela separa. Aí a gente tem que misturar de novo, afundar a casca
porque é ali daquela casca que vai sair a cor, vai sair a consistência, vai sair a estrutura, que vai dar o corpo ao vinho, né? A não ser que se queira um vinho mais suave. Aí não se faz essa remontagem, né? Deixa subir a casca, só fica aquele líquido mais clarinho lá embaixo, ele vai acabar saindo um vinho de menos corpo, né? Um vinho mais suave, e também um vinho que ele não vai ser um vinho de guarda, não vai ser um vinho de muita longevidade, porque o que dá longevidade ao vinho é a estrutura, os taninos que estão na casca, a acidez, a graduação alcoólica, é todo um conjunto, né, que vai fazer com que o vinho tenha longevidade. Lembrando que aqui eu estou falando de vinho natural, tá? Então toda essa parte de longevidade, de estrutura, de corpo, né? Isso vai dar longevidade natural ao vinho sem precisar de conservante. Quando o vinho tem conservante, daí já é uma outra história, tá? Então, outro erro comum é ali na fermentação do mosto, aqueles primeiros dias, né, a pessoa deixa muito tempo, acaba passando do tempo, né? Aí vai acabar azedando, pode avinagrar. Então, quanto mais tempo se deixa, ele vai pegar mais corpo, mas também há um risco maior, né? Porque ele pode ser exagerado, passar do tempo e avinagrar. Mas isso eu explico lá, daí no outro vídeo, né, de elaboração de vinho. Aqui eu estou falando mais sobre os erros, tá? Então, para quem não viu ainda o meu vídeo de fabricação de vinho, assiste lá o vídeo completo, que lá eu explico tudinho, passo a passo. Outro erro comum da elaboração do vinho natural, né? Porque o vinho natural ele não foi feito uma estabilização química, né? Ele está ali vivinho, né? Às vezes acontece da pessoa engarrafar cedo demais. Pode até ter dado o tempo, né, médio que a gente espera, mas de repente engarrafou e ele voltou a fermentar. Pode até estourar a rolha, estourar uma garrafa. Então, por que que isso ocorreu? Normalmente, por uma questão de temperatura, na hora que estava em processo ali de fermentação, quando a temperatura é mais baixa, que ela dá uma esfriada, a fermentação ela dá meio que uma adormecida ali, ela fica se fingindo ali que se terminou, né? Aí você vai lá, engarrafa, e de repente daí esquenta e aquilo, bum, de novo começa a borbulhar aquilo, né? Então isso tem a ver com a natureza, né? Então é sempre pecar, sempre esperar, né? Pecar por mais tempo, né, do que menos, porque não tem problema você deixar lá o vinho estocado, desde que não tenha ar junto lá, né, que não pode pegar ar nesse momento, ele pode ficar um tempão lá descansando lá no barril, lá, né, e depois de um certo tempo lá você engarrafa. E também tem a questão na fermentação natural, até a lua influencia, né? Então, diz os antigos italianos que a gente deve engarrafar o vinho na lua minguante, porque numa lua grande, numa lua cheia, né, que expande os líquidos, né, da terra, né, e o vinho não é diferente, pode dar problema. Então, eu, por vias das dúvidas, eu sempre engarrafo na lua minguante, tá? E a lua também influencia na fermentação. Às vezes ela dá uma borbulhada maior e às vezes dá uma acalmada. Aí a pessoa se desespera. Ah, meu Deus, Piasson, meu vinho deu errado. Calma, calma, que ele dá uma acalmada, mas ele volta a fermentar. A não ser que já tenha consumido todo o açúcar e realmente parou, né? Mas então tem que ter paciência, né?
É melhor esperar um pouco mais do que engarrafar antecipado. Até por uma questão de transporte do vinho, né? Que o vinho natural, por exemplo, se for transportado ali num caminhão ali, que ele vá pulando, né? Que vá agitando, o vinho é uma bebida viva, ele pode se agitar ali dentro da garrafa e depois que ele chega lá, que a pessoa pediu o vinho, sempre é bom esperar, não abrir em seguida esse vinho, deixa ele dar uma descansada, né, uns dias, e só depois vai consumir, tá? Outro erro é o cálculo errado do açúcar, né? Ou se faltou açúcar, por exemplo, aí vai acontecer que não vai ter a graduação de álcool necessária, tá? Vai acabar criando aquela flor do vinho, que eu já expliquei lá no outro vídeo, né? Que é um acúmulo ali de leveduras em cima, que forma aquela natinha branca, né? Então, quem não viu, eu tenho um vídeo que fala só sobre a flor do vinho. A flor do vinho, ela tem uma parte negativa e positiva, mas daí é tão complexo a flor do vinho que eu tenho um vídeo só para isso, né? Então, resumindo, o cálculo do açúcar errado, né? Também pode acontecer de levar você a fazer um vinagre, se você não tiver a graduação correta ali do açúcar para formar o álcool, né? Aí fica aquele vinho forte, avinagrado, né? Então isso é sinal de que ali o açúcar está errado. Degustando aqui meu Pinot Saint-Georges, que é uma uva muito especial que eu tenho aqui. Essa uva tem uma história muito bonita, tem um outro vídeo que eu conto a história dela, tá? Depois você pode dar uma olhada. Espero que você tenha gostado, que seja útil para você. Não esquece, veja se você está inscrito aí no canal, deixa meu joinha, que isso me ajuda bastante. E um grande abraço para você, muita saúde e vejo você na próxima.